Olá, queridos amigos, bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos muito felizes de compartilhar a cada dia a lição da Escola Sabatina, porque vocês leem todos os dias e aqui recapitulamos seguindo o processo do ciclo do aprendizado. Estamos já na lição número 6 e o título da lição é Discipulando os Comuns. E nesta ocasião vamos a ter os comentários do pastor Emílio Abdala, que é evangelista, está uma missão global da União Central Brasileira. Pastor Choque, obrigado. Também está conosco o pastor Everon Donato, que é o diretor de Ministério Pessoal e também coordena as ações discipuladoras da Divisão Sul-Americana. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor. Vamos fazer uma oração então e em seguida vamos continuar com o nosso esboço. Pastor Abdala, por favor. Nosso Deus, ao abrirmos a Tua palavra agora, estudarmos mais esse ponto de tanta importância, queremos que o Teu Espírito torne o assunto claro e aplicável em nossa vida e ministério. E no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quando era adolescente, pertencia ao Clube dos Desbravadores e, em certa ocasião, nos tocou cumprir o requisito de supervivência. Assim que chegamos à igreja, aquele sábado, emocionados, felizes por aquela experiência. E, para nossa surpresa, o pastor da igreja estava ali. No início, pensei que tinha vindo para se despedir ou dar-nos algumas palavras de ânimo. Mas ele iria conosco. Tinha sua mochila, tinha todas as vestimentas próprias daquele programa de supervivência. Quando chegou o momento de sair, ali estava caminhando conosco, dormiu no chão, como todos. E no momento da fogueira ele estava ali. E um dia seguinte comeu, como contou o que a gente comeu, tomou banho de chuva e entrou no mato, no barro, enfim. No final parecia tão feliz e satisfeito de ter nos acompanhado. Pensei, talvez para mis adentros, ele realmente nos acompanhou em todo esse processo. Passei a ter admiração por esse pastor. Um dia eu decidi também ser pastor, inspirado naquela vocação de serviço e de ter vindo a estar conosco em aquele processo. O foco da lição desta semana é entender que o ministério de Jesus é abrangente e é capaz de cumprir sua missão com todos. Ele não exclui ninguém e ele vem para nos guiar no cumprimento da missão. Vamos passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a só fazer uma só ideia. Vamos a desenvolver só uma só ideia. Como Jesus ministrava pessoas comuns e como ele tornou essas pessoas comuns em extraordinárias. E vamos começar comentando como que Jesus encarou a necessidade humana e como que ele conquistou o coração daquelas pessoas. Pastor Abdala. Eu gosto de um verso da Bíblia que resume o ministério do Senhor Jesus Cristo, porque ele foi usado por Pedro no seu sermão aqui em Atos, no capítulo 10, no verso 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Agora vejam, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse era o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele andava fazendo bem. E ele mesmo, ao ensinar os seus discípulos, falou aquelas palavras que se tornaram célebres em nosso meio. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele diz assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Depois ele completou assim, dizendo: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 13 e 14. Isso é muito importante, o papel das boas obras no processo da evangelização. Porque as pessoas não querem saber quanto nós sabemos, até que eles saibam com quanto nós nos importamos com eles. Então, as boas obras são muito importantes no papel da evangelização. Aliás, alguém disse que
antes das boas novas, é preciso vir as boas obras. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez no seu ministério. Só no Evangelho de João, por exemplo, ele atendia as necessidades. Ellen White fala que esse era o método de Cristo. Não é? Ele atendia as necessidades e depois ele dizia, segue-me. Em João 1, por exemplo, ele atende a necessidade de curiosidade. Em João 2, ele faz um milagre numa festa de casamento. Em João 3, ele pergunta a Nicodemos, ele atende uma necessidade espiritual de nascer de novo. Em João 4, ele diz a um paralítico que está junto a um poço, queres ficar curado? Em João 5, em João 4, ele atende aquela mulher samaritana no poço, atendendo a necessidade que ela tinha de cura emocional. Em João 5, o paralítico. João 6, ele multiplica o pão. Então, o Senhor Jesus Cristo partia do ponto das necessidades das pessoas. E a partir de então, desse momento, ele ganhava acesso ao coração das pessoas. É por isso que Ellen White diz que quando os adventistas atendem às necessidades das pessoas, eles têm uma avenida aberta para o coração das pessoas. E vejam, esse método do Senhor Jesus Cristo, ele também continuou sendo praticado ao longo da era cristã. Há um historiador chamado Tertuliano, ele era um apologeta que escrevia uma defesa contra o cristianismo. Ele menciona que muitos dos pagãos diziam, vejam esses cristãos, como eles se amam. Havia um imperador que perseguiu muito o cristianismo, Juliano, chamado Apóstata. E esse indivíduo percebeu que exatamente o ponto em que os cristãos cresciam, a razão, é porque eles se identificavam com as necessidades das pessoas. E ele, uma certa vez, mandou uma carta para os sacerdotes da Galácia, dizendo, vocês devem imitar esses galileus. Vejam, quando há pessoas a serem sepultadas, eles os sepultam. Se vocês não fazem isso, eles estão ganhando o coração das pessoas. Então, esse é um ponto importante e faz parte do método de Cristo. Atender necessidades e, a partir daí, ter uma plataforma para chegar ao coração das pessoas. E essa é a palavra empatia, né? Que colocar-se no lugar de aquelas pessoas. Agora, pense um pouquinho. Escolheu Jesus 12 discípulos, dos quais apenas 10 deles eram pessoas simples, não tinham estudos, a maioria se dedicava à pescaria, enfim. Como é que Jesus tornou essas pessoas simples em pessoas tão extraordinárias? Esse é um assunto fundamental no Pastor Eben. É aí que entra o discipulado. O que Cristo fez foi tomar em suas mãos algumas pedras brutas e lapidá-las por sua convivência, pela convivência com essas pessoas, através desse processo relacional. Então, eu começo a ver aqui também, em relação a essa questão de Jesus trabalhando com pessoas comuns, eu vejo aqui a ação de Deus em favor da transformação dessas pessoas. Eram pessoas comuns, mas Jesus não esqueceu os comuns. Quando nós vamos, por exemplo, fazemos um estudo da Bíblia em relação à palavra pobres, ou a palavra pobre, ou a palavra necessitado, nós encontramos mais ou menos 300 referências na Bíblia a esta palavra, pobre ou necessitado. E essas repetidas vezes em que aparecem essas palavras, é um sinal claro de que o Evangelho vem para atender às necessidades sentidas das pessoas. E Jesus sabia que nos seus dias havia muitas pessoas com várias e diferentes necessidades. Agora, ele trabalha com essas pessoas comuns e o seu grupo apostólico ali foi formado de pessoas comuns, que naturalmente, pastor Edson Schoch, nós não investiríamos. Se nós fôssemos fazer uma análise comum, corporativa, empresarial, quem chamaria esses discípulos para fazer parte de sua corporação? Porque eram pessoas que tinham contendas entre si, não se entendiam muitas vezes, apresentavam com facilidade egoísmo, desânimo, tinham problemas de baixa autoestima e uma série de outras coisas mais, e mesmo assim eles foram chamados para a formação da igreja do Senhor Jesus. O que isso revela? Revela que Cristo estava disposto a trabalhar com pessoas comuns e transformá-las em pessoas extraordinárias. Pessoas comuns em discípulos fantásticos do reino de Deus. E ele é especialista em fazer isso. Por exemplo, em João 2,
ele toma a água e transforma em vinho. Há um processo de transformação. E nós vemos também ali na multiplicação dos pães a mesma coisa, ele multiplica pães comuns, agora ele multiplica em muitos outros pães para alimentar a fome de toda a multidão. Jesus é especialista em fazer isso. E é isso que o discipulado faz. Pela convivência com Cristo, pessoas comuns são transformadas em pessoas extraordinárias. E um exemplo é Pedro, né? Pedro era uma pessoa simples, um caráter muito difícil, mas ele tinha uma característica específica, por isso Deus usa essa classe de pessoas. Ele era sensível, Pedro também era receptivo, era humilde. Essas características fundamentais, não importa, porque assim Deus pode usar melhor as pessoas. Humildade, sensibilidade e também a receptibilidade. Mas essas coisas não nascem no nosso coração. É Deus que trata essa classe de pessoas. Né? E há um verso bíblico que põe exatamente uma definição exata do chamado de Deus. É um dos versos mais lindos da Bíblia. Está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 27. Ele diz assim, reparem. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas simples, loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Essa é a filosofia de chamado de Deus. Em outras palavras, Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados. E é interessante que, se você observa o critério deste mundo, eles exaltam pessoas que têm intelecto, uma boa conta bancária, popularidade, mas o Senhor Jesus Cristo chama exatamente as pessoas simples. E por qual razão? Davi, por exemplo. Né? Simplesmente para que nenhuma carne se glorie diante dele. Agora, eu pude entender um pouco isso, e quem não entende, especialmente quem é perna de pau no futebol, você, Choque, que é ruim de futebol, por exemplo, deve se lembrar quando você era pequeno, eu também, quando os times iam escolher as pessoas, né, começavam a chamar um, outro, e eu sempre ficava por último. Então, eu e mais um. Então, é como se ele dissesse, bom, agora sobraram dois, você é obrigado a chamar esse, e o outro é obrigado a chamar aquele. Esse é o critério do mundo. Agora, a Bíblia diz que Deus chamou você antes da fundação do mundo. Ele selecionou você antes da fundação do mundo. Então, você não foi escolhido depois, você foi escolhido muito antes, para uma tarefa, um propósito especial. Amém. Em outras palavras, ninguém é esquecido no reino dos céus. Amém. Ninguém fica de fora. O potencial dessa pessoa é visto quando Deus olha, observa essa pessoa, Deus vê esse potencial e chama essa pessoa para que ela seja o seu discípulo no reino de Deus. Esse é o título mais importante que nós podemos receber. Não é um cargo que temos na igreja, não é uma função que ocupamos na igreja, mas o título mais importante é de sermos, de fato, discípulos verdadeiros do Senhor Jesus. Amém. Isso realmente nos enche o coração de alegria e de orgulho de pertencermos ao Senhor. Né? Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. O que lhes parece se podemos aplicar esta lição de diferentes maneiras? Em primeiro lugar, deveríamos ter um plano para alcançar os mais necessitados. Há pessoas que precisam ser alcançadas, mas ninguém toma em conta, mas a igreja pode tomar em conta. Vamos a tratar, em segundo lugar, com a mesma preferência a todos e não ter preferência para uns e talvez desprezo para outros. É uma clara vocação cristã. Em terceiro lugar, a unidade da escola sabatina, por exemplo, poderia se organizar, levar alguma classe de alimentos para algumas pessoas carentes. Esse é um assunto, é uma missão que nós podemos ter. Mas tenho uma ideia mais. Por que não considerar aquela senhora que está sentada aí, que nunca jamais seria capaz de passar a lição da escola sabatina? Mas você pode desafiar, talvez ler um texto, depois fazer um dia, ou talvez fazer uma parte da lição. Às vezes essas pessoas precisam apenas atenção, cuidado, carinho, pode ser potencialmente valiosíssimo no futuro. Alguém tem que olhar como Jesus olhou
aquelas pessoas. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Jesus disse: sempre que os fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Nessa parábola, Deus não está no que dá. Ele é o pobre, ele é o nu, ele é o que tem fome, aquelas pessoas simples. Ele encara a pobreza e clama. A igreja responde ao clamor de Deus. Qual é a resposta do teu coração? Por que não escolher uma família do bairro? Uma família que tem necessidades, que parece simples, despreciada, talvez despreciada por o bairro, pelas pessoas, amada por Deus. Faça planos para responder ao chamado de Deus. Se organizem, busquem fazer alguma coisa a mais por alguma pessoa que é despreciada por o mundo, mas por Deus pode ser um grande líder, quem sabe no futuro, ou grandes pessoas para o reino de Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por esta lição. Abençoe, Senhor, esse momento especial, que as pessoas possam colocar seus corações, jamais desprezar ninguém e poder sempre ter os mesmos sentimentos, humildade, para ser discípulos efetivos no reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.